Você talvez já tenha lido o livro de Atos várias vezes, mas será que já parou para prestar atenção em uma mulher que aparece ali quase que de passagem? O nome dela era Lídia, e a história dela é simplesmente incrível. Pense comigo, Lídia não era judia, não era uma das discípulas originais e com certeza não fazia parte do círculo íntimo dos 12 apóstolos. Mesmo assim, Deus a escolheu e a colocou bem no centro de uma das viradas mais importantes da história da igreja primitiva. Ela foi a Paicoachev para o evangelho chegar à Europa. A Bíblia nos conta que Lídia era uma vendedora de púrpura. Agora, vamos entender o que isso significa. Púrpura não era um tecido qualquer. Era um artigo de luxo, caríssimo, usado apenas por reis, imperadores e as mais altas autoridades. Isso nos mostra que Lídia era uma mulher de negócios, bem-sucedida, independente financeiramente e muito respeitada em sua cidade. Tiatira, ela tinha status, tinha recursos, tinha uma carreira, mas no fundo, havia algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: a verdadeira paz com Deus. A busca dela era tão genuína que, mesmo estando longe de casa, em Filipos, a Bíblia diz que, num sábado, ela estava à beira de um rio. Por quê? Porque ali era um lugar de oração. Não havia uma sinagoga formal na cidade. Não tinha um templo suntuoso. Não tinha um púlpito ornamentado. Era só um grupo de mulheres, com um coração sedento, buscando a Deus em um lugar simples. E é nesse cenário que o apóstolo Paulo chega. Ele encontra aquele pequeno grupo e começa a pregar o evangelho, a falar sobre Jesus. E então, o texto do Atos 16 diz algo poderoso, uma frase que muda tudo. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Perceba a beleza e a profundidade disso. Não foi a retórica de Paulo que convenceu Lídia. Não foi a lógica do argumento dele. Foi o próprio Deus que, de forma soberana e graciosa, tocou e abriu o coração dela para que ela pudesse compreender e aceitar a mensagem da salvação. Naquele exato momento, a vida de Lídia é transformada. Ela crê em Jesus. E a fé dela é tão contagiante, tão real, que não para nela mesma. Toda a sua casa, sua família e todos que trabalhavam com ela também creem e são batizados. E o que acontece em seguida? A primeira igreja em solo europeu não nasce em um prédio construído para isso. Ela nasce dentro da casa de uma mulher de negócios, uma ex-adoradora de outros deuses. Lídia não apenas abre o coração, ela abre as portas da sua casa. Ela insiste para que Paulo e seus companheiros fiquem ali. Ela o sustenta, e sua casa se torna a base missionária, o ponto de apoio para a expansão do evangelho em toda aquela região. Lídia não tinha um título oficial de pastora ou missionária. Ela não subiu em um palco, não buscou os holofotes, mas com um coração totalmente entregue a Deus e com os recursos que Ele havia lhe dado. Ela se tornou fundamental na história da igreja. Talvez você nunca tenha ouvido um sermão inteiro sobre Lídia. Talvez o nome dela não seja tão famoso quanto o de Pedro ou Paulo. Mas sem ela, sem a sua fé e a sua hospitalidade, o capítulo 16 de Atos seria completamente diferente. A história da igreja na Europa teria começado de outra forma. E isso me faz pensar e deixar uma pergunta para você. E se Deus hoje quiser usar você exatamente onde você está? E se Ele quiser começar algo novo, grande e transformador, não num grande evento, mas aí, na sua casa, na sua empresa, no seu círculo de amigos? A história de Lídia nos mostra que um coração aberto e disposto é tudo o que Deus precisa para fazer coisas extraordinárias. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. 8. A próxima.